E para aprender português, como faz? Bom, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando aí sobre as questões das dificuldades de aprendizagem, desmistificar isso e pensar em possibilidades de aprender, de construir conhecimento sobre as mais diferentes disciplinas. E hoje a gente vai falar sobre português, sobre língua portuguesa, então sobre leitura, sobre escrita e sobre interpretação. E eu quero começar falando sobre 2 pontos. O primeiro é sobre aprendizagem, letramento e alfabetização de fato, e o segundo é sobre a dislexia. Então, sobre a alfabetização e letramento de fato, nem sempre uma pessoa que já está em qualquer ano escolar, que seja adolescente ou adulto ou criança, não é porque ela passou pelo processo de alfabetização que ela de fato aprendeu e dominou aquele código escrito. Então tem pessoas que conseguem sim ler, né? Conseguem olhar as letras e juntar as sílabas e produzir sons, mas não significa que elas entendem aquilo que elas estão lendo. A gente vê isso muito nas crianças que estão aprendendo a ler, né? Que elas leem e dizem o que estava escrito no texto, e daí elas voltam a ler. Então, qualquer dificuldade que às vezes a gente acha que a pessoa esteja tendo, né, com a língua portuguesa, pode ser porque a base não está bem estruturada e tem que voltar para isso. Então a gente tem que voltar e estabelecer, né, realmente esse processo de forma... É a base, entender isso, é uma base. Então essa base, a gente não pode construir um prédio em cima de uns alicerces, né, de isopor, né, ou de 2 pilares só, né? A gente precisa de vários pilares, a gente precisa de uma base sólida, fortalecida para construir um prédio. Então, para desenvolver qualquer habilidade de leitura, de escrita e de interpretação, o domínio desse código escrito tem que ser completo, né? E ele tem que acontecer quando a gente, de uma maneira concreta, no dia a dia, no cotidiano, tem que fazer sentido, eu tenho que lidar com esse código no meu dia a dia e ter desenvoltura para isso, né? Vai além de simplesmente fazer uma atividade escolar. E o outro ponto, a dislexia, né? Existe muitas questões, muitas discussões sobre esse diagnóstico, eu não vou entrar muito nesse mérito, mas o que é importante é que a gente não pode simplesmente dizer que a pessoa tem dislexia quando na verdade ela não foi propriamente alfabetizada, né? E porque às vezes ela não aprendeu o suficiente e ela acaba confundindo, acaba trocando. Outra coisa que é bastante comum ver nas pessoas que são diagnosticadas com dislexia é que elas querem ler com pressa, né? Então elas não gostam de ler, ou enfim, estão com pressa mesmo, querem acabar logo. E daí ler com pressa acaba pulando uma parte da palavra, acaba trocando uma letra. Mas é a pressa ou a desatenção, enfim, são outras circunstâncias, né? São fatores externos. Não é uma questão neurológica, não dá para caracterizar isso enquanto dislexia. Então, ter esses 2 cuidados, né, de que essa pessoa tem que estar plenamente letrada, alfabetizada, sabendo lidar com esse código escrito em diferentes contextos e entendendo que não é simples assim a gente dizer que a pessoa é disléxica, que existem vários fatores que podem estar contribuindo para que essa leitura ou para que essa escrita não esteja acontecendo da maneira adequada. Vamos seguir adiante. É bastante comum a gente ver que as pessoas erram as questões de interpretação de texto porque elas inferem o que aconteceria, elas presumem o que aconteceria. Elas não conseguem, não necessariamente entendem o texto e respondem simplesmente naquele texto, né? E isso que eu tenho de informação é nisso que eu vou responder. Então esse é um ponto muito simples, que é simplesmente explicar realmente como funciona esse processo de interpretar textos. Um segundo, que é um mecanismo super comum de interpretação de texto, que é buscar as palavras-chave no texto. Então eu vejo a pergunta e a pergunta fala: quais eram as dificuldades enfrentadas por Mariazinha? E daí o estudante sobe lá no texto e procura dificuldades Mariazinha, né? E daí ele vai, busca aquela frase e ele replica, né? Ele coloca na resposta exatamente a frase do texto. Então, quando a gente identifica isso acontecendo, né, que a pessoa busca a resposta a partir de uma palavra-chave
e ao invés de responder com as próprias palavras, coloca a frase do texto, a gente está entendendo que essa pessoa não está lidando com esse texto adequadamente. Seja porque ela não entendeu o texto, seja porque ela não teve interesse pelo texto, seja porque ela não está conseguindo interpretá-lo de fato, então ela faz isso mecanicamente. Então é importante a gente estimular essa interpretação de texto de diferentes formas, né? Para além de um questionário que vem depois do texto, é conversar sobre o texto. Como é que o filme podia ter sido diferente? O que você acha que aconteceu com fulano? Mas o que você acha que aconteceu e o que aconteceu de fato? O que você gostaria que tivesse acontecido? Então, falar sobre o texto, falar sobre livros. Isso ajuda muito que a interpretação de texto aconteça com maior facilidade, né? E explicar para essas pessoas a importância de uma interpretação de texto adequada, né? Que não vai ser buscar palavras-chave e que não vai ser inferir, presumir, achar que o ideal seria ser. Então a gente responde o que está escrito no texto, né? São duas coisas que são simples, mas que podem passar despercebidas e se tornar um problema. Uma outra questão, vocabulário. Hoje em dia, a gente vê muito menos as crianças, adolescentes usando dicionários, né? E às vezes existe uma dificuldade, seja na leitura, seja na escrita, seja na interpretação de texto, porque não existe um conhecimento acerca daquele vocabulário. Então, gente, vamos pesquisar sim. Leu o texto, não entendeu? Busca no dicionário. Leu a pergunta, não entendeu o que a pergunta quer dizer? Busca no dicionário. Vai escrever uma palavra, não tem certeza como ela é escrita? Vai, busca no dicionário. Mas aí tem um ponto. A gente tem que saber usar o dicionário. Porque existe um procedimento para usar o dicionário, né? Existe uma forma de buscar as palavras. Então a gente tem que ajudar essas pessoas a manipular o dicionário e entender como que busca. Olha só, a gente está buscando a palavra ascendência. Ascendência, vamos ver. Eu quero saber como é que escreve ascendência, não sei. Bom, então a gente vai... Quais são as possibilidades? Eu acho que vai com C ou vai com S. Então tá, primeiro vai com C, vê se deu certo. Não tem? Daí você vai buscar o AS. Então a gente tem que ensinar, estimular que essa pessoa use o dicionário, que usar um dicionário não é um problema, não é uma vergonha, e ela saber manipular de fato esse dicionário, tanto para buscar palavras que ela não conhece, para poder fazer uma interpretação adequada, uma leitura adequada, quanto para saber a grafia das palavras. Uma outra coisa importante, essa pessoa conhece a estrutura das frases, aquela estrutura básica, né, de como a gente deve colocar o sujeito, o verbo, né, as informações importantes em cada frase e as pontuações necessárias. Porque, de novo, isso é lá daquele letramento básico, mas que pode estar faltando agora. É uma lacuna que a gente tem que preencher. Então, trabalhar essas estruturas de frase, né, trabalhar em versões de frase, conseguir entender que a gente pode extrapolar aquelas citações que a gente vê, né? Eu fui para a escola, ponto. A escola é legal, ponto. Na escola eu encontro meus amigos, ponto. Né? Essa estrutura muito básica de texto, como que a gente extrapola ela? Não adianta simplesmente esperar que o aluno faça isso porque ele está no 7º ano, no 8º ano, sei lá onde. A gente tem que explorar com ele essas estruturas de frases diferenciadas, como que a gente pode usar uma vírgula, como que a gente pode se remeter a uma coisa anterior. Então são todos elementos que são da gramática mesmo, e que daí muitas vezes existe um afastamento por não gostar de gramática, mas que quando a gente traz para a prática, mostra a utilidade disso e como esses elementos todos estão funcionando ali, a gente consegue ajudar essa pessoa a escrever textos mais complexos, a escrever frases mais completas. E a mesma coisa com pontuação, né? Então uma pessoa que nunca coloca vírgulas, ou que sempre coloca muitas vírgulas, ou que coloca pontos, só usa ponto final. Então, entender, e daí de novo, não adianta só uma aula sobre pontuação, né? A gente tem que trazer para o cotidiano, a gente tem que mostrar a importância, a diferença que faz a pontuação, quando tem vírgula, quando não tem, quando tem exclamação, quando não tem. E isso quando a gente usa de fato, e esse estudante não só assiste uma aula informando sobre as diferentes pontuações ou sobre as diferentes regras gramaticais de orações subordinadas, mas ele usa na prática e ele experimenta,
daí ele aprende, e daí ele vai aprender gramática, ele vai conseguir entender melhor esse conteúdo, ele vai conseguir fazer interpretações de texto melhores, ele vai conseguir produzir textos melhores também. E, por fim, o quanto que essa pessoa lê e escreve fora da escola. Esse é um ponto muito importante, né? A gente sabe que sim, as escolas hoje, muitas exigem cargas de leitura enormes, né? Mas ainda assim é importante cultivar essa prática de leitura escrita para além dos materiais obrigatórios da escola. Se a escola exige muitos livros, né? Um livro por mês, enfim, e já está ficando pesado, essa pessoa pode usar outros gêneros literários, né? A gente pode explorar aí outras formas de leitura que não necessariamente um livro. E a mesma coisa com a escrita, exercitar essa escrita, que muitas vezes não está mais sendo exercitada, né? Ainda mais a manuscrita. Então, estimular, né, que a gente leia e escreva de forma contextualizada, com sentido e com prazer. Que quanto mais a gente faz isso, mais a gente aprende a ler, a escrever e a interpretar. Tem um vídeo meu que eu vou deixar aqui marcado, que eu já falei um pouco sobre isso, sobre como estimular as crianças, principalmente, que não gostam de ler. Porque quando a gente consegue estimular isso, né, de diversas maneiras, seja em brincadeiras, seja com produções mais interessantes, seja com materiais mais contextualizados, mais do cotidiano dessa pessoa, mais a gente vai envolvê-la. E esse é o ponto. Porque então, se eu estou devidamente alfabetizado, tenho interesse nesse material que eu estou lendo ou que eu estou escrevendo, consigo entender a gramática a partir de uma prática, eu consigo usar a gramática no meu cotidiano e eu faço isso, eu exercito a leitura escrita com frequência, é muito provável que as tais dificuldades de aprendizagem em língua portuguesa não apareçam ou diminuam substancialmente. Então é isso. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas que vocês acham que estejam precisando saber sobre isso. Se inscreve no canal. Até mais!